ela é mais um informativo, né, que eu tenho aqui que trazer para vocês, porque o STF continua dobrando, triplicando, quadruplicando, quintuplicando, sextuplicando, daqui a pouco a gente vai chegar no octaplicando, N-aplicando, todas as apostas que são possíveis, né? E o Eduardo Bolsonaro, que agora já é tratado como ex-deputado federal, ele é réu, né, ali em um crime de coação. Ele teria utilizado a sua influência, segundo a visão, né, da PGR, do Paulo Gonet, em aliança principalmente com Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, para criar mecanismos internacionais de perseguição aos seus inimigos políticos, né? É o famoso cachorro fazendo xixi. Aliás, ao contrário, é o poste fazendo xixi no cachorro, né? Porque é justamente o contrário o que vem acontecendo. E tudo isso envolve as questões da lei Magnitsky, quando aplicada sobre os ministros, além também, né, de toda a questão dos vistos que foram suspensos de diversas autoridades. Então, nós temos aqui a informação da CNN dizendo o seguinte: o STF formalizou nesta quinta-feira a abertura de uma ação penal contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, réu pelo crime de coação. A primeira turma do STF aceitou em novembro do ano passado denúncia apresentada pela PGR. Votaram para receber a acusação os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, como não poderia ser diferente, Flávio Dino, outro aliado de longa data de Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, inclusive um dos membros de consultoria para o Grupo de Puebla, braço auxiliar de estudos de lawfare do Foro de São Paulo, e Carmen Lúcia, que está muito preocupada com a opinião dos taxistas do Brasil. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sustenta na denúncia apresentada em setembro do ano passado que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo articularam sucessivas ações voltadas a intervir nos processos judiciais para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o próprio Figueiredo. A denúncia foi apresentada no âmbito do inquérito em que o presidente também foi indicado pela Polícia Federal. O procurador-geral, no entanto, não apresentou denúncia contra Bolsonaro, já que foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. E aqui só me vê a frase na cabeça do ministro Alexandre de Moraes, né? O ativismo judicial é necessário para proteger a democracia. Democracia. Você curte? A abertura da ação penal é praxe e acontece após o recebimento da denúncia pelo STF. Durante a tramitação da ação, acontece, entre outras medidas, os depoimentos dos investigados, das testemunhas de acusação e da defesa. Ao final do processo, os ministros julgam e decidem se condenam ou absolvem os réus. Bom, provavelmente esse processo aqui vai correr à revelia, tá, pessoal? Quando não existe uma defesa dos réus ou quando os réus não se apresentam perante o juízo, porque dificilmente eu acredito que talvez o Eduardo Bolsonaro possa até indicar uma defesa aqui no Brasil, mas eu acho que dificilmente o Paulo Figueiredo vai ir por esse caminho. Até porque o Paulo Figueiredo teve a sua cidadania retirada, tá? O seu passaporte, como o do Constantino, foram aí, né, anulados, cancelados, suspensos, são conotações diferentes, né, mas toda hora a gente tem uma definição do que é lei ou não no Brasil. Então, de fato, hoje ele só tem a cidadania americana. Então, acredito que o Paulo Figueiredo, na verdade, o Paulo Figueiredo não tem cidadania, né? Ele tem a residência aqui nos Estados Unidos, se eu não estou enganado. Não quero passar informação errada, mas de toda forma ele está com a sua cidadania brasileira, ele é um expatriado, tá? A sua cidadania brasileira não está ativa. Logo, né, até para ele ter uma representação legal aqui, torna tudo mais difícil ainda.
Eu, particularmente, penso também que se aceitar participar, você está chancelando, tá, os algozes que aqui estão. Enfim, mais uma para conta das diversas atuações diretas e incisivas do ministro Alexandre de Moraes, que está levando aí a uma crise sem fim dentro do STF, e como nós trouxemos ontem aqui, segundo a própria Malu Gaspar disse em entrevista à CBN, ministros do STF estão dizendo a ela que estão até mesmo com medo de Alexandre de Moraes.